Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje, como vocês podem ver, é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Bom, no último vídeo, nós vimos também uma relação métrica, né, que foi o Teorema de Pitágoras. Agora nós veremos outras relações. Para recapitular, nós temos aqui um exemplo de um triângulo retângulo, tá? E por que se chama triângulo retângulo? É porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá? E abaixo nós temos os elementos. A letra A, que representa o lado BC do triângulo, como vocês podem ver, é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, esse lado A, que é o maior lado de um triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Os lados B e C têm o nome de catetos, tá? São os catetos. Cateto C é o lado AB e cateto B é o lado AC. Tá? H é a altura relativa à hipotenusa, a altura, tá? Então, aqui embaixo também é de 90 graus. Tá? A altura é sempre perpendicular. M, tá aqui, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Semelhanças e relações métricas. Para encontrar as relações métricas, utilizaremos semelhança de triângulos, que já foi estudado em vídeos anteriores. Considere os triângulos semelhantes ABC, HBA e HC, representados nas imagens. Tá? Eu já digo aqui que eles são semelhantes porque todos os ângulos internos correspondentes são iguais. Como vocês podem ver, todos eles têm um ângulo reto, todos eles têm um ângulo de um risquinho, tá? Que a medida vai ser igual, e todos eles têm um ângulo de dois arcos, que significa que as medidas são iguais. Como os triângulos ABC e HBA, que são esses dois primeiros, eles são semelhantes, nós temos as seguintes proporções. Nós vamos fazer aqui, o que está escrito aqui? A demonstração. O que usamos na demonstração? A razão de semelhança do primeiro para o segundo triângulo. Então, A está para C, eu fiz a relação entre as duas hipotenusas, assim como B está para H, que é o cateto B e o cateto H nesse triângulo aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que A vezes H igual a B vezes C. Essa é a primeira relação métrica, tá? O que significa isso? Multiplicando a hipotenusa pela altura é igual à multiplicação dos catetos. E a segunda relação eu tirei de A está para C, ou seja, fiz a razão de semelhança entre as hipotenusas, assim como C está para M, usei o outro cateto, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, C vezes C, C ao quadrado, A vezes M, A vezes M. Então, o que a gente tem? Que o cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa multiplicada pela projeção dele. C ao quadrado igual a A vezes M. Continuando. Agora, nós vamos usar a semelhança entre os triângulos ABC, que é o primeiro, e o terceiro triângulo, esse pequenininho aqui. Eles são semelhantes. E a gente fez a proporção aqui. A está para B, a hipotenusa do primeiro está para a hipotenusa do terceiro. Assim como B está para N. O cateto B está para o cateto N, tá? O cateto B, ele é o lado que está entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços. Por isso que a gente usou o N, que é o ângulo reto e os dois traços. A gente não poderia usar, por exemplo, o H, porque aqui só tem um traço. Então, tem que usar os lados correspondentes na proporção. Voltando aqui na proporção, fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que B vezes B é o B ao quadrado. A vezes M, A vezes M. Voltando aqui no triângulo inicial, nós temos que B, o cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. É a mesma ideia do lado de lá, tá bom? Então, o que a gente já viu até agora? Que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos e que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. São duas relações muito importantes.
Agora nós vamos ver a razão de semelhança entre os dois pequenos triângulos, o triângulo 2 e o triângulo 3. Tá? Esses dois separados aqui. E aí foi feita a razão de semelhança. H está para N, H está para N, né? Assim como M está para H. O H está para N, tá certo? Porque usou o lado entre o ângulo reto e dois traços. Assim como M está para H. É isso? Isso. M está para H. M está entre um risco e o ângulo reto. H está entre um risco e o ângulo reto. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, M vezes N. Indo lá em cima, o que a gente tem em relação a isso? Interpretação. Em um triângulo retângulo, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tá bom? E ainda temos a soma das projeções. Isso aqui é uma coisa que bem simples, né? Se você tem a hipotenusa, ela com certeza é a soma das duas projeções. Mas aqui eu tenho o resumo principal das relações lá de cima. A vezes H, hipotenusa vezes altura, é igual ao produto dos catetos. O cateto ao quadrado, independente de qual lado for, sendo o cateto de um triângulo retângulo, claro, vai ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Tá? Isso vale para essas duas aqui do meio. E a última relação aqui, a altura de um triângulo ao quadrado, um triângulo retângulo, é igual ao produto das duas projeções. Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo retângulo em A. Eu digo retângulo em A porque no vértice A nós temos um ângulo reto. Encontre as medidas dos catetos B, C e de H, que no caso H é a altura, que é a altura relativa à hipotenusa. Bom, as medidas no enunciado são as medidas das projeções ortogonais dos catetos relativos à hipotenusa. Ou seja, aqui a gente tem N, M, tanto faz que é M, que é N, enfim. E a gente vai usar aquela questão do H ao quadrado igual ao produto das projeções. E tá aqui, a altura ao quadrado é o produto das projeções. Multiplicando, temos isso aqui. Para eliminar o expoente 2, foi feita a raiz quadrada, só admitindo resposta positiva, porque são medidas, então não dá para admitir resposta negativa. Então, a altura aqui vai ser 48. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras nos triângulos menores. Olha só, C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Substituindo, pode fazer direto, sem botar essa primeira parte, tá? Encontramos C ao quadrado igual a 3.600, extraindo a raiz quadrada, dá 60. Agora, o teorema de Pitágoras nesse outro triângulo. B ao quadrado é igual a H, a gente viu que é 48, tá aqui 48 ao quadrado, mais 64 ao quadrado. Fazendo as contas, o B deu 80. Note que em todas as raízes só admitimos resultado positivo, claro, porque são medidas de segmento. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido essas relações trigonométricas, tá bom? Tem que correr nas veias, está na mente e nos seus sonhos. Até a próxima aula. Um abraço a todos.